Meus amores, uma boa noite, um bom domingo, né? Vou fazer esse vídeo aqui, né? Pra soltar, né? Das Santas Escrituras. E meus amores, eu... É zoada de moto. Meus amores, eu pensei, né? Que eu ia soltar um outro versículo. Como eu abri esse, Jesus é o caminho, esse eu vou soltar pra vocês, entendeu? Porque, meus amores, foi de manhã. Eu abri, mas eu acho que eu gravei só pra vocês, foi só uma parábola. E eu queria ter gravado as que eu tinha visto, né? Mas o que? Aqui é João 14. Mas o que eu vou procurar para me soltar para vocês, entendeu? Vou soltar o que? A parábola. Jesus é o caminho. E vou soltar o que? O sonho. E meus amores, vocês prestem atenção, Jesus está voltando. Vocês vão ver Jesus, mas esse é o desejo de vocês ver Jesus ficar na terra, porque na hora que Jesus vir, que vocês verem, não é hora de conserto, não. A hora do conserto é antes. A hora de vocês se consertar a vida com Jesus é antes. Não é na hora, Jesus vem, estou vendo Jesus, vou me consertar para poder ir mais rápido. Não, meus amores, não é assim que funciona, não. Jesus diz, esteja cingido, esteja preparado, esteja cingido os vossos lombos. Então, e acesa as vossas candeias, para o quê? Para quando ele vir. E outra coisa, o dia que ele vir é dia de treva. Por isso que Jesus diz assim, esteja acesa as suas vossas candeias. Entendeu, meus amores? Bora pro versículo. Essa parábola é grande, mas eu vou fazer ela todinha para vocês nesse vídeo. Por quê, meus amores? Porque ela tá falando que Jesus é o caminho. Sobre a que eu sempre falo para vocês no meu vídeo. Não sei se vocês prestaram atenção, que eu sempre falo que Jesus é o caminho. Como é que eu vou chegar ao céu sem Jesus? Me diz, como é que eu consigo chegar ao céu sem Jesus? Se Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por ele. E Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Depois que eu sair daqui, ainda vou atrás da parábola da candeia para me soltar para vocês. Por quê? Porque também ela tem tudo a ver o quê? Com as Santas Escrituras. Assim, meus irmãos, tem tudo a ver com a nossa vida, o que está escrito nas Santas Escrituras, entendeu? Não adianta só as pessoas ser o quê? Tô na religião, sou religioso, eu vou me salvar. Não, não é bem assim que funciona, não. Muitas pessoas estão nas religiões, mas nem todas estão fazendo o que é a vontade de Deus. Preste atenção quando tu for para a igreja para ver se todo mundo toma a Santa Ceia. Aquelas pessoas que não tomam a Santa Ceia, que elas rejeitam o corpo de Jesus porque estão com falha e com razão. Então, essas pessoas, tu acha que elas vão subir no dia que Jesus vir? Por isso que eu digo, e se não fosse, quando a pessoa está tomando a Santa Ceia, se ali não fosse a Santa Ceia, fosse a vinda de Jesus, você já imaginou quantas pessoas ficavam se tu não for uma dessas, né? Então, meus amores, o certo mesmo é nós consertamos a nossa vida, eu digo logo a nossa vida, a nossa alma com quem? Com Jesus Cristo. Nós já estamos preparados todo dia. Eu lá sei se ele não vier amanhã, se ele vier hoje de noite. Então, meus amores, na hora que ele vir, na hora que Jesus vir, ele é bem-vindo. Mas o dever o quê? O dever é meu. Porque ele já disse que vinha. A vinda de Jesus não é uma coisa escondida. Todo mundo sabe que Jesus vem. Porque tanto é o quê? Negligência com a vinda dele. Não há preparo. Como é que, ó, eu vou fazer uma comparação no trabalho. Uma pessoa vai procurar um trabalho. Só que a pessoa está toda não sabe nada daquela oportunidade de trabalho que tem. Como é que tu vai conseguir essa vaga? Então, do mesmo jeito eu digo a vocês. Se Jesus vir pegar vocês do jeito que vocês estão, sem se reconciliar, sem aceitar Jesus Cristo, sem estar caminhando com ele, vocês não vão para o céu, não. Vocês vão ser tirados para ir para a porta larga. E de lá só sai depois do... E de lá, da porta larga, só sai, que é o abismo, né? De lá só vai sair, sabe quando? Depois dos 1000 anos do reinado de Jesus. Tem esse período de 7 anos, né? Que é para poder Jesus começar a reinar. Depois do arrebatamento, ainda tem um período de 7 anos, o povo na face da terra. Depois disso, aí começa, desses 7 anos, começa o quê? Vai começar o reinado de Jesus, entendeu? Então, se meus amores, é tão maravilhoso a gente se render aos pés de quê? De um homem verdadeiro. E o Espírito do meu Pai estava sobre ele. Glória a Deus, meus amores. O que é que vocês estão esperando? Jesus está chamando vocês ao reconciliamento. Vinde a mim, todos os que estão cansados e supercarregados, que eu vos aliviarei. Então, meus amores, qual é o que vocês estão esperando? Então, bora lá para a parábola?
Ó, depois eu vou para o livro de João. Eu vou para o livro de João para poder ler mais do versículo para vocês. Que João, é já João 3. Ele tá pedindo o quê? Antes de Jesus vir, eu tô chamando vocês ao arrependimento. Quando eu sair daqui da terra, que eu estiver com Jesus Cristo, nosso Rei, nosso Salvador, então, se vocês vão dizer assim, muitas pessoas chamaram nós ao arrependimento. Aquela mulher que estava na internet, Jesus levantou ela para falar com a gente, mesmo ela sem saber ler, com dificuldade, mas Jesus levantou ela. Levantou mais gente para chamar nós ao reconciliamento e nós não. Chegou o dia. E aí? Então, assim, meus amores, eu tava prestando atenção. O povo pensa que o dia de treva vai ser o quê? Dia de treva, o povo pensa que é a energia que não vai dar mais luz, vai ser tudo escuro. Meus amores, deixa de ser negligente. Dia de treva é o sol que não vai mais clarear, vai ser tudo noite, tudo noite. O sol não clareia, como é que vai vir o dia? Não vem o dia só vem por causa do sol, e o sol representa Jesus. Vocês já prestaram atenção? Então, o sol é uma estrela e Jesus também é o quê? Jesus é a luz do mundo. Presta atenção, medita, estuda, aprende, tem curiosidade sobre o meu grande amor. Jesus de Nazaré, sim, meu Salvador. Então, bora lá pro versículo. Eu chamo vocês mesmo ao arrependimento. Eu chamo vocês, eu clamo por vocês, para vocês o quê? Vocês se arrependerem. A oportunidade, antes de Jesus vir. No dia, quem ficar na terra, que não for tirada dessa terra, se marcarem com a marca da besta, já perde a salvação. Vocês sabem que está escrito no livro do Apocalipse. Também vou fazer vídeo sempre disso, soltando para vocês. Quando eu não estiver mais aqui, se vocês tiverem guardado o livro das Santas Escrituras, que eu vou soltar para vocês, então, aí, vocês vão ter algo para vocês, o quê? Sempre ouvir que um homem veio ao mundo e fez o quê? Mandado por Deus. Nos deu uma oportunidade, uma chance. Cujo essas que vocês o quê? Não querem. Ah, eu não vou aceitar Jesus, não. Tu tá pensando que quando tu diz isso, tu tá rejeitando Jesus? Não. Tu tá rejeitando a salvação que Ele te deu. Presta bem atenção no detalhe. Você não tá rejeitando, jogando o meu Salvador, o meu grande amor da minha vida, Jesus de Nazaré. Tu não tá jogando Ele fora, não. Tu tá jogando a oportunidade que Ele te deu da tua salvação. De onde tu tá o quê? No céu com Ele. Entendeu? Fui. Bora pro versículo. João 14. João 14. Jesus o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? Olha a pergunta de Tomé. Talvez seja a mesma pergunta que vocês estão fazendo a Jesus, né? Assim, tu pergunta, né? Mas Jesus já leu teus pensamentos. Jesus já tá sabendo o que tu tá falando, né? Então, assim, bora ver o que é que Jesus vai responder pra vocês e pra mim também. Que eu sei que Ele é o caminho. Eu tô seguindo a Ele. Eu tô agarrado nos pés dele. Dos pés dele não largo. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho. Olha o que é que Jesus deu a resposta a quem? Jesus deu a resposta também. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se eu não estou caminhando com Jesus, se eu não aceitei o sacrifício que Jesus fez por mim na cruz do Calvário, tu acha que eu tenho parte no céu, no reino do céu? Então, por isso que eu estou falando com vocês. Tem que haver o quê? Entrega total. E nascer uma nova pessoa. Ser uma nova pessoa. Morrer aquela pessoa velha. E ser o quê? Uma nova pessoa em Cristo Jesus. Mas totalmente. Aquela pessoa tem que ser apagada do mapa. Aquela pessoa da corrupção. Assim mesmo, corrupção assim, de pecado. Entendeu, meus amores? É isso que eu tô falando. Meus amores, tem muitos tipos de pecado. Tem que morrer para todos eles. Para vocês terem raciocínio, é sobre todo tipo de pecado. Mentira, cobiça, prostituição, todo tipo de pecado. Morrer para esses pecados tudinho, entendeu? Para o quê? Para ser o quê? Vocês sabem que Deus é o quê? É o Pai da verdade. Jesus é o quê? O verdadeiro. Jesus sempre falava as coisas em verdade eu vos digo. Então, Ele procura o quê? Da gente libertação e a gente o quê? Acha com a verdade. E outra coisa, não tem como enganar
Jesus, por quê, meus amores? Ele leu nossos pensamentos, entendeu, meus amores? Ele sabe as nossas atitudes, entendeu? Glória a Deus. Tô imaginando ele aqui, né? Ó, assim, lendo meus pensamentos. Glória a Deus. Se vós me conhecesse a mim, também conheceria a meu Pai. Já desde agora e já desde agora o conheceis e tendes visto. O que é que Jesus afirmou nas Santas Escrituras para aquela geração? Que eles viram quem? Que eles viram Deus em Jesus. Então, meus amores, né? Glória a Deus. Continuando. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Vocês veem a incredulidade? Do jeito que tinha incredulidade da parte de Filipe, hoje em dia também tem muitas incredulidades. Tem muitas pessoas que estão dentro das igrejas e elas não acreditam que Jesus vem. Ou então elas acham que Jesus está demorando demais. Muitas pessoas acham que Jesus está demorando demais. Mas não, meus amores, se Jesus já tivesse vindo, que tudo tem um tempo, né? Então, se Jesus já tivesse vindo, quantas pessoas tinham perdido a sua salvação e tinham ido direto para o abismo? Então, se quantas pessoas já não foram transformadas? Então, por isso que eu digo, tem que haver arrependimento. Jesus diz, nem que uma pessoa seja mais pecadora do que a outra, não, entendeu? Todos nós, eu não tiro ninguém, todos nós temos que ser uma nova pessoa, nós temos que nascer em Cristo Jesus. Se nós não nascer, nós não éramos do reino do céu, nós estamos o que? Desertados. Nós fomos desertados lá no começo do Jardim do Éden. Então, no começo de todas as coisas, nós fomos deserdados de lá. Por quê? Por causa do pecado. Aí, para nós voltar àquela vida antes, nós temos que fazer o quê? Apagar a que nós estamos vivendo. Esquecer totalmente. Ela não tem que existir mais na nossa mente, nem tão pouco no nosso coração, e nem tão pouco nas nossas ações, entendeu? É isso que eu tô tentando explicar para você. Continuando aqui. Ó, disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Continuando, Jesus vai dar uma resposta a ele agora. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me entendes conhecido, Filipe? Olha aí, ó, Renan. Você está vendo aí? Ele nessa hora aí não foi Jesus que falou, não. Foi o nosso Pai mesmo. Porque, meus amores, ele disse: estou há tanto tempo com vocês ainda não me conheceram. Quem é que tem vida em si? Deus. E quem foi que deu vida ao seu filho? Deus. Então, meus amores, oxe, glória a Deus, as pessoas têm que ler e têm que acreditar. Parece que elas leem, elas não acreditam no que está escrito. Pô, tudo que eu leio aqui, eu acredito. Eu acredito e confio. Eu acredito, eu confio e tenho a plena certeza. Entendeu? Do jeito que eu tenho certeza que a morte existe, e vocês também têm certeza que a morte existe. Do mesmo jeito, a gente tem que ter certeza e absoluta de tudo que está escrito aqui. Continuando aqui, bora lá. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me entendes conhecido, Filipe? Quem me vê, a mim vê o Pai. Você está vendo aí, ó? Eu acabei de falar para vocês. Como diz tu, mostra-nos o Pai. Incredulidade é grande, né? Glória a Deus. Bora continuar. Não crê tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Vocês não crêem, não? Que Jesus está no Pai e que o Pai está no Filho? Glória a Deus. Eu creio. Continuando. Cadê? Já me perdi. Ah, pronto, achei. As palavras que eu vos tenho, meus amores, eu gaguejei que só, vou voltar de novo. As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é que faz a obra. Eu acabei de ler esse versículo todinho, faz a obra. Estou no 11 agora. Então, meus amores, o que é que Jesus pediu? Que pelo menos as pessoas acreditem pelo menos pelas obras. Qual era o ser humano que pode ressuscitar outro? Me diz, qual é? Então,
Glória a Deus. Continuando aqui. Versículo 11. Crede de mim que estou no Pai e que o Pai está em mim. Credes-me em menos por causa das mesmas obras. Você está vendo aí? Jesus pedindo para quê? Para que as pessoas creiam pelo menos pelas obras que está sendo realizada perante os olhos do ser humano. Então, meus amores, muriçoca voando aqui. Eu vou pegar ela aqui. Ó, continuando aqui. Na verdade, vos digo que aqui não crê em mim, também fala. Meus amores, deixa eu repetir do começo. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que esta, porque eu vou para meu Pai. Você está vendo aí? Jesus disse que quem crê nele, quem acredita nele, tanto faz as coisas que Jesus faz, ainda faz até maiores do que Jesus fez na face da terra. Mas como a incredulidade é muito grande na face da terra, então isso aí não acontece. Entendeu? Continuando. E todo quanto perdi em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Você está vendo aí? O Pai e o Filho, tudo é uma coisa maravilhosa, né? Então, se meu Pai é um homem assim glorioso, e Jesus Cristo também, meus amores, ó. E se perdir alguma coisa em meu nome, eu farei. Então, se Jesus está dizendo, o que vocês pedirem no nome dele, se não for coisas, né, vocês, né, então, Jesus fará, mas ele faz mesmo, eu tenho certeza absoluta, eu confirmo a vocês que ele faz. Quando vai pedir negócio de carro, riqueza, que isso aí é o que? Para tu perder a tua salvação, porque o foco do ser humano muda quando ele ganha alguma coisa na face da terra, passa para ser o que? Aquilo dali. E o principal, que é a salvação da alma dele, ele esquece. Então, por isso que Deus não dá riqueza ao ser humano. Muitas pessoas o quê? Porque elas estão apegadinhas a Jesus, quando elas estão longe dessas coisas. Quando elas estão perto, vocês não veem a passagem desses reis que vieram antes de Jesus? Eles se perderam. Rei Salomão se perdeu pelo quê? Pela sua riqueza e pela sua sabedoria. Eu não sei se ele teve conserto, né? Porque ainda não li completamente, não vou ler mais, né? Então, o rei Davi também, ele se perdeu pelo quê? Por causa da riqueza. Ele adorava a Deus, sim, adorava, mas também ele se perdeu por causa de quê? A cobiça, ele cobiçou o que ele não deveria, ainda fez, entendeu? Aí meu pai se irou com ele, né? Então, por isso que eu digo, meus amores. E ele era um homem tão, né? Então, Davi foi o rei mais rico na face da terra, eu acho, né? Então, tem escrito nessas escrituras. Parece que ainda teve outro mais do que ele. Então, assim, meus amores. E o homem disse o quê? Esse rei rico disse o quê? Ah, vou ser o maior da terra. Então, assim, meus amores, o maior da terra só tem um, que é Jesus, né? Nosso Pai, o Deus de Israel. Meus amores, vou ler o último versículo para vocês. E sobre esses reis, meus amores, tudo foram o quê? Tudo foram, né? O único rei que veio, que foi um rei maravilhoso. Eu não vejo nenhum tipo de quê? De falar um não sobre Jesus, porque Jesus para mim ele é perfeito em tudo. Em tudo Jesus para mim ele se torna perfeito. No tempo que ele caminhou na terra, aquele tempo que nós não conhecemos, para mim também ele estava se preparando. É um homem perfeito, maravilhoso. O outro tempo da preparação, tudo em Jesus para mim é perfeito. Não existe imperfeição em Jesus Cristo de Nazaré, meu Salvador, meu Galileu. Então, vou ler o último versículo. E ele é o quê? O rei que vai reinar para todo sempre. Por quê, meus amores? O reinado do meu grande amor é maravilhoso, né? Então, meus amores. Ó, se me amaste, guardai os meus mandamentos. Encerra essa parábola. Essa parábola foi até aqui. Vou repetir esse versículo de novo. Olha o que, é que Jesus está pedindo para vocês, ó. Se me amasse, guardava os meus mandamentos. Você está vendo aí o que, é que Jesus falou? Se me amasse,
guardava os meus mandamentos. Então, mas como as pessoas não amam, qual o mandamento mais principal que Jesus falou? Amar uns aos outros, como a si mesmo. Então, se vocês têm que se amar e amar o outro como você se ama, entendeu, meus amores? Mas hoje em dia a gente não vê isso não. Ei, é uma raridade, uma raridade. Então, se avalie ver amar uma pessoa que você nunca viu, hein? Jesus de Nazaré, no Salvador. Por isso que eu digo, meus amores, tem que ter fé, tem que ter confiança. Jesus está mostrando que está vindo, Jesus está mostrando que está voltando. Vocês se preparem. O que é que vocês estão esperando? Ah, Miro, vou esperar primeiro ver Jesus. Porra, então, tu vai ser igual. Por isso que Jesus disse que a vinda dele será igual no tempo do dilúvio. Por quê, Miro? Porque Jesus levanta as pessoas para estar falando com o povo, né? Falando. E o quê? O povo entra aqui e sai aqui, vai-se embora. Mas quando for no dia, mas vão chorar de arrependimento, mas vão chorar de angústia. Por quê? Porque tiveram chance. Lá naquele versículo eu para vocês, Jesus disse, os sinais da vinda de Jesus que eu sempre leio para vocês, Jesus disse que todas as tribos da terra se lamentarão. Por quê? Porque verão Jesus e perderam a oportunidade. Mas por quê? Porque não creu. Por quê? Porque acharam que era mentira. Então, meus amores, eu amo vocês, Jesus ama vocês. Fui.